Sabe por quê, Yang? Porque toda pessoa falsa, ela não dura muito tempo. Toda pessoa falsa, ela sempre vai terminar o final da carreira dela sozinha. Uau! Toda pessoa falsa sempre vai terminar o final da sua vida sozinha. Sozinha, né? Porque os crápulas, eles envelhecem. Os falsos, eles envelhecem. Os Judas, eles envelhecem. As pessoas acreditam que a todo momento, pela condição financeira, social delas, elas vão continuar tendo o estilo de vida que elas vão ter. Mas vai chegar um momento que a própria biologia não vai dar conta, porque é a lei do corpo humano, é a lei natural do ser humano. Então, a pessoa falsa, ela, eu não preciso de ninguém, não tem problema. Vai chegar um dia que a velhice vai chegar. Que a idade vai chegar. E você vai querer uma companhia e você não vai ter. Você vai querer ter uma amizade e você não vai possuir, porque ninguém aguenta andar com gente chata e falsa. Ninguém aguenta andar com pessoas que são donas da verdade. Sabe? É a síndrome do verdadeiro. Sim. Eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro. Você é antiético, antipático, mal educado, sem noção. Você tá entendendo? É um chatonildo, uma chatonilda, né? Porque você acredita que por possuir uma verdade que todo mundo tem que ouvir a sua verdade. Não é porque Jesus é a própria verdade e ele é a verdade, ele não tem a verdade. Ele é a verdade, ele não tem um caminho, ele é o caminho. Ele não ficava gritando aos quatro ventos, né? E ao mundo afora, olha, eu sou. Não, quem quisesse, vem a mim, caminha comigo. Então as pessoas, elas acreditam que por elas possuírem essa autenticidade, essa verdade, elas acreditam que elas têm que sair falando o que elas bem entendem, o que elas acham das pessoas. E ninguém tá aqui para ficar ouvindo tudo que você tem a dizer. Ninguém está aqui para ficar ouvindo toda hora as suas verdades, porque a verdade ela tem um momento certo. Tanto que, quando nós vamos olhar para um dos evangelhos, no capítulo de número 22, o Senhor vai falar para Pedro: Pedro, hoje mesmo, Satanás pediu para peneirar vocês. Vocês, ele fala assim, vocês, então é todos os discípulos. Mas ele olha para Pedro e diz: mas Pedro, você não vai suportar. Você não iria suportar. Por quê? Porque a sua fé iria desfalecer. Mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque tem gente que caminha com Deus, mas nunca conheceu a Deus. Tem gente que caminha com Deus, que está na igreja, mas nunca se converteu verdadeiramente ao Evangelho. E sabe o que é converter? É mudar a rota, é ter uma metanoia de pensamento, é ter uma transformação de mentalidade. Tem pessoas que você vai caminhar com ela, mas ela não é convertida. Por quê? Porque ela tem essa pauta da verdade. Então, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim. E gente assim, a gente não tem paciência para viver, porque não é uma pessoa que tem mente aberta. Você percebe que Jesus, ele ouve todos, né? Tanto que quando ele vai curar a galera, ele chega tendo um diálogo. Você quer ser curado? Por que você tá assim? O que aconteceu? Jesus criou diálogo. Então, andar com pessoas que carregam muito essa verdade, elas têm dificuldade de ouvir. Tanto que ele conversa, né, com a mulher cananeia, né? Ele diz: mulher, não pode, né, dar o pão dos filhos, né? Não pode dar. Ela diz: Senhor, mas até das migalhas que cai da mesa, os cachorrinhos comem. Você está entendendo? Jesus parou para ouvir ela, dialogou com ela. Então, essa questão do falso, só que tem uma questão, né? Por quê? Porque o falso, a verdade dele acaba ferindo. A verdade do falso acaba ferindo. Exatamente. Porque a verdade dele não liberta, aprisiona. Ele até diz uma verdade, mas não é para te libertar, é para te fazer mal. Sabe aquela pessoa que ela sabe que você tem potencial, mas como ela é falsa, porque todo falso, ele tem um fundo de inveja, né? Ele quer ser você, ele quer estar onde você está. Então por isso que ele é falso. Por quê? Porque ele quer aprender suas estratégias. Ele precisa se aproximar de você de algum jeito. Você tá entendendo? Só que quando você dá acesso para ele, ele vai tentar te diminuir, te menosprezar, e ele acaba ferindo. E aí a gente vai ter que tomar cuidado, Yang, sabe por quê? Porque a gente começa a lidar com esses tipos de pessoas e a gente acaba acreditando que todo mundo é assim. Só que se o diabo tem os seus adeptos,
para nos ferir, nos machucar, o Senhor tem os seus instrumentos para nos curar e nos restaurar. Então é permissividade, você se permitir ser curado. Se você permitiu num relacionamento ser ferido, você também tem que permitir ser curado, porque se tem pessoas que te ferem, tem pessoas que te curam. E aí a pergunta que eu faço é: quem eu sou? A que curo ou a que fere? Quem eu sou? Quem você é? Você é a que fere ou você é a que cura? Você é a que fere. Cara, você trouxe esse ponto e eu achei fantástico. Porque eu vi um vídeo essa semana, né? Eu vi um vídeo de... O contexto desse vídeo era uma moça, e aí ela mostra vídeos dela na igreja, cantando, com jovens, né? Ali toda arrumada na igreja. E há uma transição e mostra ela na fase atual dela, afastada, desviada no mundo, né? E... ao ver o vídeo, eu fui olhar os comentários, e nos comentários eu via muitas coisas assim de... Cara, a igreja, infelizmente, ela mata mais do que dá vida. Os crentes são os que mais matam. E aquilo ali eu trouxe pra minha mente, eu fiquei muito pensativo acerca disso. Por que hoje, infelizmente, parece que os crentes, eles são mais os que ferem do que cura? Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Por que eles fazem isso? Por conta da autoridade do nome. Então as pessoas acreditam que aquilo que o outro está falando, por estar debaixo de um nome que é tão poderoso que é Cristo, elas acabam se sujeitando àquilo que é dito. Por exemplo, eu lembro que uma época, no meu primeiro relacionamento com um rapaz da igreja, eu me relacionei com ele porque eu acreditava que ele iria me libertar de um sofrimento que eu possuía por vir de uma família, de uma casa totalmente disfuncional. E eu lembro que após eu me relacionar com ele e ter uma vida de casada, mesmo estando à igreja, eu queria me casar com ele no papel. Eu queria viver em santidade com o Senhor. Só que esse rapaz, ele era uma farsa, ele era uma mentira. Então, ele usava drogas, ele bebia, ele fumava. E chegou um dado momento que ele tinha comportamentos tão agressivos que quando eu iria me posicionar, ele não aceitava. A ponto dele se levantar contra mim para poder me agredir. E essas agressões não eram somente verbais. Já teve momentos dele, eu lembro uma vez, ele drogado em casa, ele colocar um conteúdo pornográfico para eu e meu filho, bebê ainda, assistir. E eu lembro naquele dia de eu levantar e eu desligar a televisão, cortar o cabo da televisão, e ele vinha armar o soco e me derrubar no chão e me bater. E depois eu procurar o crente, procurar a missionária, a irmã, e ela dizer: você tem que orar. Você tem que orar, você tem que aguentar, você tem que suportar, porque a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Só que para uma mulher sábia, ela ser sábia, ela precisa ter um homem sábio. Porque Lemuel, quando a sua mãe vai dar o conselho para ele, em Provérbios capítulo 31, aquela mulher de Provérbios 31, ela só é o que é porque ela tem um homem que ela tem.